Aposto que você já ouviu muito se falar sobre os tais pecados sexuais da Bíblia. Estou certo. Mas muitos ainda acreditam que todos têm o mesmo peso diante de Deus, o que está bem distante do que diz as Escrituras Sagradas. Quando o assunto é pecado sexual, a Bíblia revela verdades chocantes, algumas que talvez você nunca tenha ouvido. Mas a pergunta é, você saberia me dizer quais são os pecados mais prejudiciais? Estamos falando de pecados que não apenas afetam nossa vida espiritual, emocional e física, mas que também podem devastar famílias, comunidades e até gerações inteiras. Esse tema é tão sério que te convido a redobrar sua atenção nos próximos instantes, porque hoje vamos desvendar os 7 pecados sexuais mais graves, segundo a palavra de Deus, classificados em ordem de impacto, do menor ao mais destrutivo. Sim, os pecados sexuais vão desde alguns menos graves, passando por alguns que Deus abomina, e chegando até um que ele condena quem pratica a morte. Mas será que para todos existe perdão? É o que veremos ao final. Mas cuidado, o que você descobrir aqui pode mudar para sempre a maneira como você enxerga esse tema. Talvez você perceba que algumas práticas aparentemente inofensivas têm consequências muito maiores do que imaginamos. Fique comigo até o final, porque não vamos apenas listar pecados. Vamos revelar como vencer qualquer um deles pela graça de Deus. E se este vídeo falar ao seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Agora vamos começar. 7º pecado: a luxúria, pensamentos maliciosos e pornografia. A luxúria é aquele desejo ardente que começa no coração e na mente. Talvez você pense, mas é só um pensamento. Não faz mal a ninguém. Porém, Jesus nos alerta que não é bem assim. Em Mateus 5:28 ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Parece radical, não é? Mas o que Jesus está mostrando é que o pecado não começa com ação. Ele nasce dentro de nós, no que alimentamos com nossos olhos e pensamentos. Agora pense em algo que está por toda parte hoje: a hipersexualização e o fácil acesso à pornografia. Para muitos é tratada como algo normal, até inofensivo. Mas vários estudos já apontam que o consumo leva a disfunções neuroquímicas e até transtornos psicológicos, como ansiedade social e até depressão. Ou seja, esses conteúdos não apenas corrompem a mente, mas também destroem relacionamentos, geram vícios e esfriam nossa vida espiritual devido ao afastamento de Deus. Por isso Paulo escreve em Filipenses 4:8: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é puro, nisso pensai. A pornografia faz o oposto disso. Ela cria uma prisão mental e espiritual que nos impede de viver em pureza. E mais, ela nos distancia do propósito divino para a sexualidade, que é sagrada e projetada para o casamento. Se a luxúria e a pornografia destroem por dentro, o próximo pecado leva isso para um nível físico e mais tangível. 6º pecado: a fornicação, sexo fora do casamento. A fornicação é um termo bíblico que se refere a qualquer relação sexual fora do casamento. E aqui está o ponto. Vivemos em uma cultura que romantiza a ideia de que se é amor, está tudo bem. Mas será que está mesmo? A Bíblia é bem clara sobre isso. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo nos adverte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete estão fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Por que Paulo diz isso? Porque o sexo não é apenas físico, é espiritual. Quando nos unimos a alguém sexualmente, criamos um laço profundo, algo que Deus planejou para o casamento, não para relacionamentos passageiros. Além disso, a fornicação pode gerar uma série de consequências práticas: gravidez fora do casamento, traumas emocionais e uma desconexão com Deus. Hebreus 13:4 reforça isso dizendo: o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Deus não nos proíbe a fornicação para nos privar de algo bom, mas para nos proteger dos laços do inimigo,
e nos dar algo ainda melhor: a verdadeira intimidade, construída no compromisso e no amor. Agora vamos falar de um pecado polêmico, que é a soma destes dois primeiros: a distorção da sexualidade por meio da luxúria e banalização das relações sexuais, como se fossem meios caminhos para a satisfação da carne, que leva à fornicação. Quinto pecado: a homossexualidade praticada. A homossexualidade é um dos temas mais debatidos em nossa sociedade atual. E antes de tudo, precisamos lembrar que a Bíblia não condena as pessoas, mas sim os atos que vão contra o plano de Deus. Em Romanos 1, 26 e 27, Paulo descreve como, quando as pessoas se afastam de Deus, elas acabam entregues a desejos contrários à natureza. Por causa disso, Deus as entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Essa passagem não é uma expressão de ódio, mas uma advertência amorosa. Deus estabeleceu a sexualidade como parte de sua criação perfeita, com o casamento entre um homem e uma mulher como ambiente ideal para o amor e a intimidade. Qualquer prática fora desse plano é considerada pecado. Esse é o coração de Deus: justiça, sim, mas também perdão pela graça. Seja qual for o pecado sexual, luxúria, fornicação ou homossexualidade, Deus oferece um caminho de volta. Ele nos chama ao arrependimento e nos dá força para viver uma vida de pureza e santidade. Agora pare por um segundo e seja sincero: você já lutou contra algum desses pecados? Luxúria, como pornografia e masturbação, fornicação ou até homossexualidade. Talvez esteja vivendo essa batalha agora. Eu já estive no seu lugar, e por isso quero revelar algo importante. Esses pecados são tão comuns porque fazem parte do plano de Satanás para atrasar e corromper os filhos de Deus. Por isso eles prendem, machucam e afastam você do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas eu te afirmo, existe um caminho para a liberdade. Eu segui, e deu certo. Estou falando de um guia prático, 100% fundamentado na palavra de Deus, para vencer esses vícios da carne e começar a viver mais próximo de Deus. É um processo que vale a pena, pois enquanto estamos presos nisso, até nosso psicológico fica abalado. Mas aqui está a saída desse labirinto. Estou deixando na descrição e no primeiro comentário fixado o link para o guia para se libertar desses pecados da carne, se aproximando de Deus e viver realmente com Ele. Então, se você sabe que precisa se libertar para viver com Deus em 2025, clique agora no link para começar hoje mesmo a derrotar o inimigo e a viver o extraordinário de Deus. Não deixe o inimigo continuar te levando para longe de Deus e atrasando suas bênçãos. Tome a decisão de agir e usar o poder da palavra de Deus para viver as grandes coisas que Ele tem preparado para você. Agora, prepare-se, pois vamos mergulhar em pecados ainda mais graves, que não apenas destroem vidas, mas podem desestruturar comunidades inteiras. Vamos descobrir quais são, e principalmente, o que a palavra de Deus nos ensina sobre eles. Se a luxúria e a fornicação quebram o padrão de Deus antes do casamento, o próximo pecado quebra algo ainda mais precioso: o próprio casamento. Antes, não se esqueça de deixar seu like se este vídeo tem falado ao seu coração. Quarto pecado: o adultério, a quebra do plano de Deus. O adultério é uma traição ao pacto matrimonial, e a Bíblia não mede palavras para condená-lo. Em Êxodo 20:14, o 7º mandamento deixa claro: não adulterarás. Mas o adultério não é apenas uma traição a um cônjuge, é uma traição a Deus, que instituiu o casamento como uma aliança sagrada. Em Provérbios 6, 32-33. Lemos: quem comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Essas palavras mostram a profundidade das consequências do adultério. Ele destrói famílias,
causa traumas nos filhos e pode deixar marcas que duram a vida inteira. Mas aqui está a boa notícia. Mesmo o adultério pode ser perdoado. Jesus mostrou isso claramente na história da mulher adúltera em João 8. Quando os acusadores queriam apedrejá-la, ele disse: "Quem de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar uma pedra nela." Em seguida, ele olha para a mulher e diz: "Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado." Portanto, se você se encontra nesta situação, saiba que Jesus Cristo, o único com autoridade para te condenar, está te dando uma nova chance de viver, desde que longe do pecado. Agora estamos nos aproximando da reta final, e daqui em diante, os pecados começam a ficar tão sérios que são socialmente mal vistos em quase todas as culturas. Terceiro pecado: a prostituição. A prostituição é mais do que uma prática física. Na Bíblia, ela é frequentemente usada como símbolo de infidelidade espiritual, um afastamento de Deus em busca de prazeres momentâneos. Em 1 Coríntios 6, 15 e 16, Paulo faz um alerta que ainda hoje é relevante. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum, pois está escrito: os dois se tornarão uma só carne. Esse pecado vai além da troca de favores sexuais por dinheiro. É a degradação de um corpo que deveria ser templo do Espírito Santo. Quando alguém se envolve em prostituição, não apenas viola o propósito divino da sexualidade, mas também fere sua própria alma. A prostituição pode parecer um problema distante para alguns, mas pense no impacto que ela tem em nossa sociedade. Casamentos destruídos, exploração de pessoas vulneráveis e uma cultura que normaliza o uso do corpo como mercadoria. Segundo pecado: o incesto, relação com parentes próximos. O próximo pecado é um dos mais difíceis de abordar. O incesto. Esse é um tabu em todas as culturas, e com razão. A Bíblia condena fortemente esse tipo de relação. Em Levítico 18, Deus estabelece limites claros sobre os laços familiares, proibindo qualquer envolvimento sexual entre parentes próximos. Por que isso é tão grave? Porque o incesto quebra a confiança mais básica dentro de uma família, trazendo confusão, dor e destruição. Além disso, ele muitas vezes ocorre em contextos de abuso, onde o mais vulnerável é explorado por quem deveria protegê-lo. Um exemplo trágico na Bíblia é a história de Amnon e Tamar em 2 Samuel 13. Amnon, filho de Davi, se apaixona por sua meia-irmã Tamar, mas em vez de buscar algo puro, ele a engana e a viola. O resultado: uma cadeia de eventos que trouxe desonra, vingança e tragédia para toda a família de Davi. A mensagem de Deus aqui é clara: o incesto destrói a estrutura que ele criou para as famílias. No entanto, mesmo nesse tipo de pecado, há perdão e restauração para aqueles que verdadeiramente se arrependem e buscam o Senhor. Primeiro pecado: abuso sexual. E agora chegamos ao pecado mais grave desta lista. Poucos atos são tão devastadores quanto este. O abuso sexual não é apenas um pecado contra Deus. É uma violação direta da dignidade e do valor de outra pessoa. A Bíblia nos dá exemplos de como Deus abomina a opressão e a violência contra os vulneráveis. Em Deuteronômio 22, 25 e 27, Deus estabelece punições severas para o abuso, mostrando que Ele é um Deus de justiça. Além das consequências físicas e emocionais, o abuso sexual fere profundamente a alma da vítima e a desconecta da visão de Deus sobre si mesma. Em Mateus 18,6, Jesus é enfático ao falar sobre aqueles que prejudicam os mais frágeis. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma grande pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Deus não apenas condena o abuso, mas também promete consolar e restaurar as vítimas. Em Salmos 34:18 lemos: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Esse pecado é o mais grave, porque combina a idade, a violência e uma violação direta da imagem de Deus no outro. No entanto,
Mesmo para o abusador, a redenção é possível, se houver verdadeiro arrependimento e transformação. Cada um desses pecados sexuais nos mostra como o distanciamento de Deus pode nos levar a lugares de dor e destruição. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos revela um Deus que é rico em misericórdia e capaz de restaurar qualquer pessoa, não importa quão longe ela tenha ido. Agora, talvez você esteja se perguntando, o que eu faço agora? Talvez, ao ouvir sobre esses pecados, você tenha sentido o peso das suas escolhas, o arrependimento por erros do passado, ou até mesmo uma sensação de que é tarde demais para mudar. Deixe-me te dizer algo muito importante. Não é tarde demais para Deus, nunca é. A mensagem central da Bíblia é a redenção. Deus não veio condenar você, mas oferecer uma nova chance. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para carregar todos os nossos pecados, incluindo os mais profundos e vergonhosos. Em 1 João 1:9, somos lembrados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o quão longe você tenha ido, quão destruído você se sinta ou quão preso você esteja, quando há arrependimento genuíno. Ele pega as peças quebradas da sua vida e transforma em algo novo e belo. Agora é o momento de decisão. Você pode continuar carregando esse fardo ou pode entregá-lo a Cristo. O primeiro passo é reconhecer que você precisa dele. O segundo é confiar na promessa de perdão e reconciliação que ele oferece. Ouça, Deus está te chamando para voltar, para deixar o pecado e viver mais do que uma redenção, mas também uma vida cheia de propósito, liberdade e paz. Se você sente